Olá, meu irmão, minha irmã, Feliz Natal! Estamos na oitava do Natal, hoje sexta-feira, 27 de dezembro, festa de São João Apóstolo e Evangelista. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Já vai deixando seu joinha, seu like, ao longo do vídeo faça algum comentário. Você que me encontra a primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, ative as notificações e vamos ao Evangelho de hoje, que está em São João, capítulo 20, versículos de 2 a 8, e diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não pôs com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele viu e acreditou, só que não tinha nada ali para ver. Ele viu pela fé e acreditou pela fé. Ele viu um túmulo vazio. Roubaram o corpo? Sumiu? Vamos esperar para ver? Não, ele viu e acreditou na ressurreição. Na palavra que Jesus já tinha dito. Ele viu e acreditou na palavra de Jesus. Jesus havia falado sobre uma ressurreição. E aí São João fez a leitura da fé de um fato. Morreu, o corpo não está aqui, então é a tal da ressurreição que ele sempre falou. Viu e acreditou na palavra que ouviu. Né? Veja, queridos, primeiro a gente precisa ouvir a palavra. Depois, ao longo da vida, no dia a dia da vida, a gente vai vendo a palavra em fatos e aí a gente acredita. Então, eu vejo e acredito porque por primeiro ouvi uma palavra. Por primeiro eu escuto a palavra e aí eu posso ver a vida e acreditar que Jesus está presente na vida, está ressuscitado, ele não está morto. Aquele que nasceu no Natal, nasceu para morrer e ressuscitar por nós. O oremos da missa de hoje vai dizer: ó Deus, que nos revelastes pelo apóstolo São João os mistérios do vosso verbo com V maiúsculo, do vosso Filho, da vossa palavra, através do Evangelho que escreveu, das cartas que escreveu, que está na Bíblia. Concedei-nos a graça de compreender e amar as maravilhas que por sua pregação nos fez conhecer, compreender e amar. Amar Jesus. Jesus que está ressuscitado e que está presente na Eucaristia e na palavra. O Verbo se fez carne. Então, estamos celebrando ainda, estamos dentro da oitava do Natal. O que é o Natal? Deus é uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Um não é o outro não é um. Deus é um só, sendo três é um só. É o mistério da Santíssima Trindade. Um de Deus, um dos três, o Filho, o Verbo eterno, a palavra com a qual Deus criou o mundo, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, um de Deus, se fez carne, se fez homem. É assim que começa o Evangelho de São João. Pega o Evangelho de São João na sua Bíblia, João 1:1. No princípio era a palavra era Deus, certo? Está lá o prólogo do Evangelho de São João. Né? Então veja, o Verbo se fez carne e nós podemos o conhecer através da palavra. E Jesus está até hoje na palavra, na Eucaristia, sobretudo, sobremodo e por antonomasia na Eucaristia, né? Está presente quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome e nós podemos então conhecer essa palavra. Então hoje é a riqueza de um homem que deu a vida por Jesus. São João é o único dos apóstolos que não foi Marte, não derramou sangue, morreu velhinho. Mas nos deixou o Evangelho de São João, o Apocalipse e 3 pequenas cartas. Tá tudo na Bíblia que você não lê, bem pelo finalzinho lá. Dá uma procurada que você acha. Tudo isso para que possamos ver Jesus no agora da nossa vida. A gente lê o Evangelho, entende o Evangelho para poder ver Jesus e acreditar. Jesus está aqui agora, ele nasceu por mim, morreu por mim, ressuscitou por mim. Esses fatos da história de 2000 anos atrás não é só bonito, é real, é para mim, é comigo e é agora. Ele viu e acreditou. A primeira leitura da missa de hoje é de um trecho da primeira carta de São João. Vai dizer assim:
caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, está falando de Jesus. Jesus era desde o princípio, mas nós ouvimos, vimos com os olhos, contemplamos e tocamos com as nossas mãos, e as nossas mãos tocaram, vou até grifar com o meu verde Palmeiras, tocaram da palavra da vida. Quem é Jesus? Jesus é a palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, porque a vida é Jesus. E somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível a nós. Quem é Jesus? A vida eterna, que se fez visível, porque se fez homem. E aí ele continua, e isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Portanto, queridos, o que é o Evangelho? O que é a Bíblia? A palavra de Deus é a vida que estava junto de Deus, se fez homem, se fez carne e está escrita para nós, para que tenhamos comunhão. Ele diz, eu escrevo para vocês tenham comunhão conosco, com os apóstolos, com a igreja. E a nossa comunhão, se você tem comunhão conosco, está dizendo João, é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E agora, olha só que lindo. Nós vos escrevemos estas coisas. Nós quem? Eu, Mateus, João, Lucas, Paulo, aos Efésios, aos Gálatas, aos Tessalonicenses. Mas muita coisa foi escrita como profecias, Isaías, Jeremias, Daniel, Samuel, o Livro de Reis, Deuteronômio, Êxodo, os Salmos, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, né? Timóteo, Tessalonicenses. Então vamos lá. Nós, eu e os outros apóstolos, dizendo João, eu e os profetas que vieram antes, nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Qual é a alegria do profeta, do apóstolo? Que nós possamos conhecer. Mas aqui nessa leitura tem uma ênfase no ler, porque se escrevemos, o que está escrito precisa ser lido ou anunciado por alguém. Então veja, queridos, hoje nós celebramos São João Evangelista, o evangelho que nos fala de um Jesus palavra. De novo, pegue lá João 1:1, lê o prólogo de São João. É bem assim que vai estar escrito na sua Bíblia. Essa palavra que se faz carne, esse verbo, esse Deus que é palavra, para ser lido, para ser anunciado, para ser escutado, ele que é palavra da vida. Vos escrevemos estas coisas. E agora, eu quero então te fazer uma pergunta. Você conhece, meu irmão, minha irmã, filho, você conhece o que está escrito? A Bíblia, ela é estranha a você? Nós vamos conhecer a palavra. Lá no meu site vai ter um vídeo sobre, acho que é assim o título, né? Os benefícios, os 8 benefícios de ler a Bíblia. Gente, vos escrevemos, e não foi São João que escreveu, nós vamos conhecer o que está escrito. E hoje, 27 de dezembro, sexta-feira, quarta que vem é 1º de janeiro, começa 2025. E eu quero convidar você a conhecer o que está escrito. Torne-se membro do meu site. É um valor irrisório. E o valor que você vai ver lá não é por mês, é por ano. Se você dividir por 12, dá R$6 por mês, menos que uma lata de Coca-Cola. Lá tem, por exemplo, esse material aqui, ó, o plano de leitura bíblica e do catecismo, para a gente ler em 365 dias. Lermos como uma grande família, uma grande comunidade. E são muitas as pessoas que fazem esse plano de leitura bíblica. No final do vídeo, após a bênção, vai ficar alguns testemunhos aqui para você ver e ouvir de gente muito boa, muito querida, que fez isso aqui e o quanto abençoa a sua vida. Então vá lá conhecer, tá bom? Tá lá dentro do nosso site, você que é membro. Vamos fazer isso aqui, conhecer o que foi escrito para nós através da Bíblia, através do catecismo da igreja, é ler a Bíblia e o catecismo. Lá também tem esse material aqui e eu estou colocando isso aqui como desafio, convidando você como desafio e meta para 2025. Eu sei que você quer emagrecer e pagar suas contas. Ótimo, Deus te ajude, me ajude. Mas olha esse outro material maravilhoso aqui, olha o tamanhozão que fica, caso você queira imprimir. É que eu gosto de imprimir, né? Mas não precisa. Está lá no nosso site. Esse resumo bíblico. Resumo e introdução de todos os livros da Sagrada Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse. Está aqui, por exemplo, livro do Êxodo. Quantos capítulos, quantos versículos, quem escreveu, que ano escreveu, quais são os principais assuntos. Qual que é a essência? O que é o principal desse livro? Tem aqui um resumo, livro por livro da Sagrada Escritura. O livro de Reis, depois lá todo o Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos. Tudo aqui para você. Querido, nesse ano de 2025, vamos conhecer o que foi escrito para nós? Porque foi para nós que foi escrito. Homens e mulheres deram a vida para que o Jesus Palavra ecoe nos nossos corações. É por isso que estamos aqui todos os dias proclamando a palavra. Mas é por isso que a gente tem esse material, esse suporte lá para você, caso você queira
conhecer um pouco mais e quem sabe nesse ano novo que vai começar aí quarta-feira, você emagreça, amém? Pague as suas contas, amém? Enfim, sonhos se realizem, mas que possamos conhecer o que foi escrito para nós. Porque conhecer isso nos dá comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. E nós podemos ter acesso àquele que é a palavra da vida. E conhecendo a palavra diariamente, nós vamos ver túmulos vazios, nós vamos ver acontecimentos que em muitas pessoas causam desespero, perturbação, desencontro. Mas se por primeiro eu conheço a palavra do Evangelho, o catecismo da igreja, quando eu vejo túmulos, quando eu vejo fatos, quando eu vejo alegrias ou tristezas, eu acredito. Ele nasceu, ressuscitou para mim, por mim, está comigo, aqui e agora, até que um dia a gente o veja face a face, plenamente, lá no céu. Vamos abraçar junto esse desafio? Eu espero que sim. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos. Eu sou a irmã Basileia de Jesus, sou carmelita, serva da Misericórdia de Sião. Queria partilhar com você nesse vídeo a grande graça que foi, por um ano, toda a nossa congregação rezar a Palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica. Estamos finalizando agora no mês de dezembro e eu posso te dizer que foi uma grande graça para a nossa congregação. Estar todos os dias com a Palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica foi caminhar com as duas pernas que a Igreja dá para nós. O Catecismo, que é a doutrina e a nossa fé, e a Palavra de Deus, que é o movimento do qual causa transformação na nossa vida. Eu não tenho dúvida que você também pode fazer parte dessa grande graça que é a vida de oração e a vida de fé na igreja, através desse caminho de um ano do Catecismo e da Palavra de Deus. Venha fazer parte e reze conosco. Deus abençoe. Eu sou a Sheila do Alexandre. Eu sou Alexandre da Sheila. Nós somos de São José dos Campos, São Paulo. Nós conhecemos o Padre Mário através de um padre, numa confissão que nos indicou, e nós começamos a ouvir a homilia diariamente. A partir deste chamado do padre, nós sentimos a vontade de fazer os 365 dias da Bíblia, né, que ele tem no site. E quando nós começamos a fazer nesses 365 dias, nós vimos que só uma leitura não bastaria. Nós começamos a estudar. Então eu fiz um caderno com todos os dias que a gente estuda, né, a Palavra de Deus, e eu posso afirmar, né, nós dois estamos sendo visitados pelo Espírito Santo através deste chamado, né, do Padre Mário, de nos indicar a fazer a leitura da Bíblia. Então, através deste estudo da Bíblia, nós fomos visitados pelo Espírito Santo, está sendo muito frutuoso na nossa vida.